Saudações, queridos alunos. Então, dando prosseguimento à nossa disciplina, hoje nós iremos falar sobre normas básicas de segurança, normas regulamentadoras, nós vamos dar uma leve recapitulada, EPIs e EPCs e normas de segurança na área da saúde, ok? Bom, então, o professor Adriane falando, na disciplina de biossegurança. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí o comentário no chat, que eu responderei o quanto antes possível for. Então, começando a falar sobre normas básicas, vale lembrar que esse material recomenda-se não ser reproduzido se não for para uso pessoal. Então, lembrando nosso cronograma, na semana passada, foi disponibilizado para vocês, então, esse primeiro conteúdo, a apresentação da disciplina, tudo sobre segurança, acidentes de trabalho. Inclusive, vocês fizeram conteúdos lá no NIP Online, conteúdo 3 sobre acidentes de trabalho. Então, esse aqui a gente já fez, não precisa falar de novo. E nós teremos hoje esse assunto, ok? Lembrando que durante as aulas presenciais, antes de nós termos a paralisação, nós fizemos na nossa segunda aula uma demonstração sobre EPIs e EPCs, no qual a gente nós fizemos aquela vivência do acidente de laboratório, Na semana que vem, vou postar um vídeo sobre riscos, na outra semana sobre fogos e incêndio, desinfecção, mapa de riscos, sabões e detergentes. E, se não me engano, aí acaba o conteúdo da matéria. Bom, então vamos lá, ao assunto de hoje, normas básicas de segurança. Bom, todo ambiente de trabalho, qualquer que seja ele, hospital, indústria, oficina, tudo, nós devemos ter um ambiente de trabalho seguro, Então, a segurança no ambiente de trabalho, ele varia de acordo com os setores da indústria e de acordo com as tarefas. Então, por exemplo, no mesmo hospital, um ambiente de saúde, dependendo do setor que você vai trabalhar, a norma de segurança é diferente. Por exemplo, a norma de segurança de um centro cirúrgico é diferente da norma de segurança da área de radiologia, que é diferente da área de segurança, das normas de segurança da farmácia, assim por diante. Então, as normas de segurança, elas estão presentes em qualquer ambiente de trabalho, só que elas variam de acordo com o tipo de trabalho que você faz e a área em que você encontra. Bom, aqui nós temos um exemplo tradicional da área de saúde, Então, é muito comum a utilização de óculos de segurança. Guarda-pó é um nome mais carioca, tá? Para avental. Então, guarda-pó é a mesma coisa que avental. Sempre que possível com mangas compridas, E luvas, que dependendo do tipo de procedimento que você vai fazer, ela tem algumas especificações. Então, isso não quer dizer que vai ter sempre, E aqui nós temos também máscara, Então, alguns podem usar só o avental, luva, óculos, nem sempre, depende de onde você vai estar trabalhando. Então, as normas básicas de segurança, qualquer ambiente de trabalho, ela deve ser uma abordagem estruturada, principalmente com base na avaliação de risco. Então, no ambiente que você trabalha, quais são os riscos que você está mais exposto? Então, nós temos 5 tipos de riscos, eu já comentei anteriormente: risco biológico, químico, físico, de acidente e ergonômico. Todo o ambiente de trabalho está sempre exposto a esses 5 tipos de risco. Só que quando a gente vai elaborar uma norma básica de segurança, nós temos que pensar e entender qual que é o principal ou os principais riscos presentes naquele ambiente de trabalho, para então elaborar essa norma minimizando esse risco. Tem que deixar claro na norma de segurança quais são os papéis de cada funcionário, qual que é a responsabilidade de cada funcionário.
Então, os papéis e as responsabilidades têm que estar delimitadas, definidas. Ah, aconteceu um acidente de trabalho, quem que ali é o responsável por prestar os primeiros socorros, né? A todo mundo? Não, tem que ter uma pessoa responsável. Sistemas de trabalho, eles têm que ser seguros e com indicações claras, né, de como devem ser feitos. Então, todos os procedimentos de segurança têm que ter indicações claras, sendo que os profissionais, eles têm que ter formação e competências adequadas. Você não vai colocar para trabalhar numa farmácia, dispensando os medicamentos, por exemplo, um cara que mal tem ensino fundamental. Porque na hora de ler os nomes dos medicamentos vai haver confusão. A mesma coisa, eu não posso colocar alguém para manipular um equipamento super caro de radiologia, por exemplo, equipamento de ressonância, uma pessoa que não tem a competência ideal para entender que aquele equipamento fornece lá radiações que podem a longo prazo fornecer condições para o trabalhador ruins, né? Como, por exemplo, aparecimento de câncer e outras doenças. Da mesma maneira na estética, eu não posso colocar alguém para fazer uma massagem ou para fazer um procedimento estético com um cosmético, se não entende que esse cosmético é um ácido muito forte, pode corroer, pode lesionar a pele da pessoa. Então, todos os profissionais têm que ter formação e competências adequadas naquela área que ele está trabalhando. E todos os trabalhadores, eles têm que se envolver, eles têm que entender que eles são importantes para a segurança do ambiente de trabalho. Para isso, eles têm que entender quais são os riscos que eles estão mais expostos e como que eles podem minimizar esse risco. E, claro, toda norma de segurança, norma básica de segurança, tem que ter uma comunicação eficaz. Todo mundo tem que saber o que fazer, como fazer, na hora que fazer, etc. Bom, e as normas regulamentadoras, elas existem, né? Foram criadas lá em 1978, se eu não me engano, que eu disse em sala, né? Com o intuito de regulamentar as condições mínimas de segurança no ambiente de trabalho. Então, todas as normas de segurança, elas têm que ter o respaldo das normas regulamentadoras. Então, se na norma regulamentadora fala que o EPI é assim, 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 na norma básica de segurança do ambiente que você for trabalhar, tem que dizer a mesma coisa que a norma regulamentadora diz. Só que, claro, especificando para o seu ambiente de trabalho. Então, para não ficar delongando muito em sala de aula, eu vou fornecer esse material para vocês. E aqui nós temos um link do próprio Ministério do Trabalho, chama Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, onde nós temos acesso às NRs. E nós temos acesso às NRs atualizadas. Então, é um site do governo federal, né? Então, não tem por que a gente comprar as NRs. Todas estão aí disponíveis na internet. E aqui fala os grupos de comissões tripartites, quer dizer, comissões compostas pelos empregadores, pelos empregados e pelo governo. Então, esses 3 pontos. A NR1, disposições gerais. Aí nós temos o texto vigente, aquele que entrou em vigor, né, dia 9 de março de 2020, recentemente. A NR2, que falava sobre inspeção prévia, mas ela foi revogada. A NR3, sobre embargo e interdição. A NR4, sobre serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho. E aqui eu enfatizo essa NR. Da mesma forma, a NR5, que fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre esses 2 assuntos. E eu usei como referência, claro, que é oficial, né? As NRs. A NR6 também eu utilizei, que fala sobre os equipamentos de proteção individual. São aí as mais importantes. NR7, ela entrou em vigor a mais recente, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. NR8, edificações. A 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, entrou em vigor uma mais nova, sobre a avaliação e controle das exposições ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos. Então, quando eu falar sobre sobre riscos, né, eu vou estar usando como referência básica a NR9.
bem recente aí. 10, segurança e instalações. 11, transporte. 12, trabalhos. 13, caldeiras. Não vou ficar detalhando as que não são importantes, né? E aqui a 15, que eu já até comentei em sala para radiologia, é muito importante, porque ela vai falar sobre as atividades e operações insalubres. E aqui eu destaco o anexo 5, que vai falar sobre as radiações ionizantes, e o anexo 7, que vai falar sobre as radiações não ionizantes. Então, essas ANEs são importantes para qualquer operação insalubre. Aqui entra, por exemplo, também policial, né, exposição a calor, ruído, etc. Mas para o curso de radiologia, que é um dos que ministro, né, os anexos 5 e 7 é importante que vocês depois deem uma lida. A atividade NE 16 vai falar sobre as atividades e operações perigosas. Então, nós temos as atividades insalubres da 15 e as periculosas na NE 16. A 17 vai falar sobre a ergonomia, né? Que é hoje em dia muito importante, está cada vez mais em vigor. E nós temos as demais aí, eu não vou ficar detalhando, né? Vocês terão acesso a esse material aí. E lembrando que nós temos hoje 37 NRs, né? Até o ano retrasado era 36. E essa aqui foi colocada no final do ano passado, né? 7 de dezembro de 2019. Bom, voltando lá então. Essas ANRs são importantes que nós saibamos as relevantes para o ambiente de trabalho. Uma coisa que eu esqueci, né? No caso, para quem for trabalhar em ambiente de hospital, a NR 32 também é muito importante. Segurança e saúde do trabalho em serviços de saúde, tá? Então, também é extremamente importante. Bom, então falando sobre as regras básicas de segurança, né? O que nós podemos ou não podemos fazer. Então, primeiramente, a primeira regra básica de segurança que nós devemos estabelecer é o planejamento. Planejamento do que nós iremos fazer. O planejamento de quais são essas normas que nós iremos seguir. O planejamento que vai delimitar quais são os riscos presentes, então, no ambiente de trabalho. Então, o planejamento é a regra número 1. A manutenção deve começar com um planejamento adequado, deve ser feita uma avaliação de risco e os trabalhadores devem participar neste processo, que eu já falei anteriormente. Segunda regra básica fundamental é tornar a zona de trabalho um trabalho seguro. Então, aonde você for trabalhar, você tem que ter um ambiente seguro. Isso é óbvio, né? Claro. Então, para isso, temos que manter um ambiente de trabalho limpo, seguro, com alimentação elétrica, né, com fornecimento de energia. A base, a fonte de energia tem que ter trancada, né? As peças móveis das máquinas têm que estar imobilizadas, parafusadas no chão ou na parede. Ventilação adequada, instalada e vias de segurança estabelecidas, né? Então, tem que ter tudo delimitado, limpo, organizado, para evitar confusão até mesmo se precisar sair. Além disso, utilização dos equipamentos de segurança. Os equipamentos tanto individuais quanto os equipamentos coletivos. Então, eu tenho que fornecer esse equipamento, mas, claro, também eu tenho que instruir o meu trabalhador qual que é a maneira correta dele utilizar este equipamento, né? Então, utilizar equipamento adequado, fornecendo ferramentas, então, para que esses trabalhadores se exponham o mínimo possível aos agentes e aos riscos presentes naquele ambiente de trabalho. Então, primeiro, o planejamento. Segundo, tornar a zona de trabalho segura. Terceiro, utilizar o equipamento adequado, né? Equipamento de proteção adequado. Quarto, trabalhar conforme o planejado. Então, se o primeiro procedimento foi o planejamento, o quarto passo é verificar se nós estamos realmente trabalhando conforme o planejado. O planejado é que nós ligamos as máquinas todo dia às 9 da manhã,
deixemos ligado durante meia hora para depois começar a utilizar. Esse foi o planejado. Nós estamos de fato cumprindo isso? Então, é trabalhar conforme o planejado. Para isso, é necessário aqui nesse quarto passo, treinamentos contínuos. É necessário, então, nós estamos continuamente ensinando e verificando ao trabalhador como ele deve trabalhar, né? Ops, deu um pequeno erro aí. Como ele deve trabalhar. Bom, e por último, a verificação. É ir lá e preencher um documento que mostre para o Ministério do Trabalho, ou para quem vai lá fiscalizar, que nós estamos realmente fazendo o que foi planejado. Além disso, essa verificação, ela serve também para conseguir mostrar para os órgãos regulamentadores que nós estamos trabalhando conforme a legislação e que também a empresa está destinando os resíduos gerados durante todo o processo de manutenção. Então, todo resíduo gerado na empresa, no laboratório, indústria, etc., esse resíduo tem que ser descartado de maneira correta. Então, nessa verificação geral, é feito aí um relatório onde é escrito, né, claro, qual é o procedimento correto para descartar os resíduos gerados. Então, descarte dos resíduos gerados. Ok. Então, tudo que nós fizermos no ambiente de trabalho tem que ser documentado. Se tiver algum acidente de trabalho, como eu falei semana passada, tem que estar lá no CART, etc, etc, etc. Bom, normas gerais de ambientes de trabalho com relação ao ambiente na área de saúde. Aí entra tanto radiologia quanto estética, tá? Não é diferente. Qualquer ambiente de saúde, inclusive os laboratórios aí da instituição, né? Então, quando nós temos aulas práticas, nós devemos seguir também essas normas. Bom, aqui eu coloquei algumas, não todas, tá? Lá no site da Unip tem mais algumas. Então, primeiramente, quando for trabalhar, é necessário trabalhar com atenção e calma. É necessário nós sabermos o que nós temos que fazer, como que nós temos que fazer e ter calma para executar essa função. Porque vale o velho ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, trabalharmos com calma. Além disso, manter um ambiente de trabalho sempre limpo, né? Se o ambiente de trabalho está limpo, você vai conseguir achar as coisas. Se o ambiente de trabalho estiver sujo, ele vai estar consequentemente desorganizado e você vai ter uma dificuldade enorme de achar alguma coisa. E durante um acidente, isso pode ser até mesmo fatal, né? Você, por exemplo, não achar um kit de primeiros socorros. Todo trabalho tem que ser devidamente planejado antes de ser executado. Então, vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho que planejar essa aula antes de dar essa aula, né? Então, todo trabalho deve ser executado antes de ser... Desculpa, falei errado. Todo trabalho deve ser planejado antes de ser executado. Bom, todo ambiente de saúde, nós devemos aí usar os equipamentos de proteção individuais, sendo que no ambiente de saúde, os EPIs, os equipamentos de proteção mínimos, calçado fechado, então nada de usar sapatilha ou sandália, o ideal é sapato fechado, luvas descartáveis, aventais, não precisa ser descartável como está aqui, né? Então só aventais, ou como mostrei na imagem anterior, guarda-pó, né? Esse é o mínimo, tá? Calçado, luva, avental. E pode ser necessário, e nos dias atuais faz ainda mais necessário, o uso da máscara, em algumas situações o uso da touca. Se você não usar a touca, no caso da mulher, tem que ser o cabelo amarrado. Aí entra aqui, né? Bom, além disso, para ter um ambiente seguro, é necessário lavar com frequência as mãos, manter as mãos limpas. Por quê, professora? Para evitar contaminação
dos produtos e para prevenir o paciente, o trabalhador, né? Então, esse trabalhador pode ter contato com alguma substância química, então mantenha sempre as mãos limpas. E, se for trabalhar no ambiente hospitalar, unhas cortadas, unhas aparadas. E se tiver esmalte nas unhas, tem que ser esmalte claro. Isso quem for trabalhar no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, uma clínica, tá? As normas de segurança preconizam isso. Unhas aparadas e, se for usar esmalte, esmalte claro. Além disso, as mulheres sempre com o cabelo amarrado. Claro, não precisa ser um coque lindo, maravilhoso como esse, né? Mas o cabelo tem que estar amarrado para evitar que ele esbarre, né, em uma série de situações. Sapatos de salto baixo, evitar sapatos de salto alto, porque pode ocasionar acidente. No ambiente de trabalho mesmo, você não pode comer, beber e fumar, tem que ser no ambiente administrativo, ou até mesmo numa copa, né? Então, não pode comer, beber e fumar. Sempre que for ligar um equipamento, olhar com frequência se esse equipamento ele é 110 ou 220. Então, para evitar então de estragar um equipamento muito caro. E a última regra que eu enumerei aqui, sempre ler o rótulo, né? Antes de abrir. Algumas substâncias químicas são bastante perigosas. Se você abrir ele antes de ler o rótulo, você pode acabar inalando ou sendo exposto a fatores tóxicos, tá? Então, sempre ler o rótulo antes de abrir a embalagem. Bom, então essas são as normas básicas de segurança para um ambiente de saúde. Falando especificamente sobre os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Então, por que profissionais de saúde, né? Se nós olharmos aqui a imagem, há uma grande diferença entre esse primeiro profissional, esse aqui, e esse profissional, né? Então, para nós, o que importa é o ambiente de saúde, ambiente hospitalar. Então, para os fins de aplicação da NR6, que é a NR que vai regulamentar, vai legislar sobre os equipamentos de proteção individual, a definição de EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual, isso aqui é importante nós enfatizarmos, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos, para evitar o risco do trabalhador com os agentes, que ameaçam então a segurança e a saúde do trabalho. Bom, isso então está na legislação, que regulamenta, sendo que os equipamentos de proteção individual, aqui colocado luvas, máscaras, jaleco e óculos, eles podem ser fabricados nacionalmente ou internacionalmente, né, podem ser importados, independente se ele é nacional ou importado, deve ser emitido um certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, todo equipamento tem que ter lá na sua embalagem, no seu rótulo, esse certificado de aprovação, que comprova, então, que é o equipamento oficial, que o governo federal autoriza o seu comércio. Então, em épocas de coronavírus aí, nós temos algumas máscaras sendo vendidas à torto direito. Essas máscaras, se elas não tiverem um certificado de aprovação, pode ser que elas não protejam o trabalhador da maneira correta. Então, quem emite esse certificado de aprovação é o Ministério do Trabalho e do Emprego, a partir de todas as regras e normas estabelecidas na NR06. Bom, além disso, os equipamentos de proteção individual, eles vão ser delimitados em cada ambiente de trabalho a partir da união conjunta da SESMIT e da CIPA. Então, relembrando, SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, e CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, o SESMIT e a CIPA, os dois juntos vão preconizar quais são os EPIs necessários, adequados, para o risco existente naquela
atividade, naquela empresa, naquela indústria. Então, na NR06 vai ter lá todos os EPIs, né? Capacete, touca, luva, etc. Só que aí cada ambiente de trabalho vai ter o que é realmente necessário e quem vai delimitar isso é SESMIT e CIPA. Bom, relembrando, então a CIPA, ela, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem os empregados que são efetivos e suplentes nessa comissão, e durante o período que o empregado ele está na comissão interna, ele tem estabilidade, né, dependendo da vigência da comissão, em geral 2 anos. E aqui eu coloquei porque nós temos quantidades diferentes de membros da CIPA, de acordo com o tamanho da empresa. Aí eu coloquei aqui 34 e 1, porque 34 é o risco que nós estamos no ambiente de saúde. E 1, se não me engano, é numeração, é o primeiro só, né? Então, se no ambiente de trabalho nós temos aí de 0 a 19 funcionários, dependendo do campo de atuação, nós não vamos ter nenhum membro na CIPA, né? Agora, se tiver de 20 a 29, já temos um membro, e vai aumentando a quantidade de acordo com a quantidade de trabalhadores, ok? Quantidade de empregados. E vamos supor, 10 mil, né? Se eu tiver 12.500, além dos 15 vai aumentar mais 2. Se tiver 15 mil, aí vai aumentar 15 mais 4, assim por diante. Também sobre a CIPA, né? Nós temos a NR específica. Aí não vai abrir, não? Nós temos a NR específica da CIPA, também vou deixar disponível para vocês terem acesso, onde ela vai detalhar toda a organização da CIPA, até mesmo sobre as eleições, a atribuição, né, etc, etc, etc. Então, é uma norma aí de algumas páginas, e aqui o quadro que eu coloquei anexo, né? Então, o dimensionamento da CIPA, e lá embaixo ele vai colocar o que é essas siglas, né? A Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, eu coloquei lá 34, porque a 34 quer falar sobre estabelecimentos de saúde, né? E aqui ele fala que estabelecimentos são esses em cada lugar. Bom, então voltando aqui no estabelecimento de saúde, por exemplo, até 50 trabalhadores vai ter um efetivo e um suplente. Então isso é importante nós sabermos. Além disso, nós temos também a SESMIT, né? Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Aí nós temos os funcionários do SESMIT, né? Quem compõe o SESMIT, que é uma questão lá do ED, né? Então, técnico de segurança, engenheiro, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho. Só que dependendo da quantidade de trabalhadores, pode ser que não tenha nenhum, tá vendo? Tem nenhum. Dependendo, vai ter aí o outro, vai ser trabalho parcial, né? Tem parcial, mínimo de 3 horas. O médico de trabalho mesmo, se nós formos ver, raramente ele está aí como funcionário integral, né? Então, ele está como funcionário integral aqui, de 3.500 até 5.000, e acima de 5.000, nós vamos ter um médico parcial a cada 4.000 ou fração de 2.000. Então, aí nós temos os membros do SESMIT, né? E da mesma forma que na CIPA, nós temos a NR que vai legislar sobre o SESMIT, a NR04, né? Que vai, então, regulamentar, falar a função, falar tudo que é importante sobre essa instituição. Então, aí nós temos essa NR. E eu destaquei aqui, vou destacar, né, com relação a grau de risco. Aí nós temos grau de risco 2, 3, 4, etc. O grau de risco para um ambiente de saúde, se eu não me engano, é grau de risco 3, e para a área de ensino, que é a minha, a área de risco 2. Bom, retomando então sobre os equipamentos de proteção individual,
Eu vou parar o vídeo por aqui e a gente continua o próximo vídeo a partir desse slide.